Bom, e o povo voltou às ruas neste domingo para protestar contra a indicação de Flávio Dino para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, a concentração foi na Avenida Paulista. Outras cidades pelo país também registraram manifestações. Houve ainda homenagens a Clériston Pereira da Cunha, que morreu na penitenciária da Papuda. Na capital paulista, teve até música contra Flávio Dino. Dino não, é mais um pra ignorar a nossa Constituição. Dino não, esse cara do Supremo é uma esculhambação. Dino não, já não basta um desmando. Piotr, você que tem uma experiência, uma longa trajetória aí de cobertura política, você se lembra do brasileiro saindo às ruas para protestar contra um nome indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Eu creio que nunca aconteceu. E esse é o fato inusitado. É o que tem que chamar mais atenção. Você imaginar que você vai reunir pessoas que foram, neste caso aqui na Avenida Paulista, essas são as imagens, mas também em Brasília, em tantas outras cidades, para dizer não a um indicado do presidente da República neste momento ao Supremo Tribunal Federal. Isso é muito inusitado, mas é também muito simbólico. Ou seja, as pessoas estão falando de um tema, você esperaria pessoas na rua, contra a violência, contra a inflação, contra a corrupção, como vimos, né? Isso tudo a gente já viu, pedindo por democracia, lá atrás, ainda nos anos 80. Vimos agora recentemente, tivemos que voltar ao pedido por democracia recentemente, a respeito à Constituição. Veja só, a gente está falando de uma música e quase uma marchinha de carnaval falando em Constituição. Eu não me lembro sequer da palavra Constituição em qualquer uma dessas musiquinhas ou marchinhas de carnaval, como pretende essa daí. Constituição não é uma palavra que se usa nesse tipo de música. Usou-se por quê? Porque as pessoas têm consciência do que está acontecendo. É outro fato inusitado, é outra coisa a se chamar a atenção, é outra coisa a se perceber a grandiosidade disso. E eu espero que esse tipo de coisa, mais uma razão, além do que a gente tem visto nas redes sociais, eu tenho falado aqui do comportamento diligente e consciente dos nossos espectadores, mas você vê isso dos brasileiros, e falo dos brasileiros que provavelmente não discutiriam isso em outros tempos, estão discutindo agora. E a Ana Paula tem feito menção com muita frequência aqui, né, dessa consciência política, do gosto por política. Isso está cada vez mais evidente, mas não é o gosto de política, vou a uma manifestação, não, vou sabendo o que eu vou fazer lá. E não é convocado por sindicato, não. Não é levado de ônibus para conseguir um lanche, nessa exploração da miséria brasileira que a gente vê os sindicatos à esquerda fazendo com muita frequência, os partidos de esquerda. Não, são pessoas que foram lá por iniciativa própria e conscientes do que estava acontecendo, do que iria acontecer, do que estavam protestando, por que estavam lá. De novo, pessoas indo às ruas contra a indicação do presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal é um fato inusitado. Eu não me lembro e creio que nunca tenha acontecido. Segundo, ela citando uma música como essa ali, né, quase uma marchinha de carnaval, a expressão, a palavra Constituição, o tamanho da diligência da consciência política brasileira são gigantescas, muito maiores do que já se viu. E isso deveria, eu suponho que vá, e espero que realmente aconteça, a conscientizar os senadores que vão fazer, primeiramente lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a sabatina e depois, se por acaso passar na comissão, o que seria inusitado também seria ser reprovado já na comissão. Mas enfim, se passar pela comissão, se não passar pela comissão não vai a plenário, tá? Mas se passar pela comissão, aí também temos a votação dos senadores da República que vão dizer sim ou não o nome de Flávio Dino. Se essas coisas todas não forem suficientes aos senadores que estão indecisos, que não disseram ainda em quem vão votar, seja por qual razão for, mas enfim, se esse tipo de coisa não for suficiente, porque são novidades, são inovações, são coisas inusitadas que aconteceram, todas no sentido da consciência política. É exatamente o que eu ouvia nos anos 80, quando eu era um jovem estudante de curso ginasial. As pessoas precisam participar da vida política. Nós estamos vendo isso agora, felizmente. Ana, quero te ouvir também. Eu estava tentando pesquisar aqui a letra da marchinha, a gente ouviu só um trecho. Dá para a gente exibir novamente, produção,
o trecho dessa música aí. É mais um pra ignorar a nossa instituição. Esse cara do Supremo é uma esculhambação. Já não basta um desmando. Tá aí, o Piotr pegou a Constituição, é mais um para violar a nossa Constituição. Isso. É isso aí, Ana. E esse cara lá é uma esculhambação, referindo-se ao Dino. Esse cara no Supremo é uma esculhambação. Anotei aqui. E é mesmo, né? É mesmo. O povo perdeu o medo. E isso é muito importante, não é, Paula? Porque tentaram trazer o pânico para o Brasil desde o 8 de janeiro, as ameaças, as inconstitucionalidades, tudo aquilo que a gente vem discutindo ao longo de todo esse ano, né? 11 meses mostrando que o próprio Supremo, né, anda meio, usando a palavra aqui da Marchinha, meio esculhambado, né? Essa Constituição aí desses ministros ativistas, militantes, que andam desrespeitando a nossa Constituição, acredito de uma maneira histórica, né? Um ativismo aqui e ali, a gente sempre fala disso, mas virou regra. Daqui a pouco nós vamos comentar um ministro da corte mais alta do país, que deveria ser um tribunal constitucional, num evento do governo, batendo palma. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Agora, é importante o povo nas ruas mais uma vez, né? E esse despertar político que nós sempre comentamos aqui, isso é importante demais porque o Piotr trouxe o ponto correto. Não é apenas eu vou ali na manifestação porque Flávio Dino violou a Constituição como ministro da Justiça, porque ele é um comunista, porque ele é um censurador, porque ele é um perseguidor político, e agora, né, 4 anos chamando um lado de nazista, de fascista, de terrorista, agora vai baixar o espírito da bondade no Flávio Dino e ele vai ser um ministro apolítico no Supremo Tribunal Federal. O brasileiro não é bobo. E é impressionante como esse gosto pela política, isso irrita as bases, né, de Brasília, irrita as Torres de Marfim, os moradores das Torres de Marfim de Brasília, essa gente chata que resolveu agora falar de Supremo, de Constituição, resolveu abrir a Constituição e ver a importância do artigo 5º, né, do artigo 220, da liberdade de expressão, da minha liberdade como cidadão nas redes sociais. Então é por isso que eu acredito que na quarta-feira, dia 13, o Brasil vai estar ligado na sabatina do Flávio Dino. E digo mais, Paula, por mais que o voto seja secreto, o brasileiro vai estar fazendo conta. Aqueles senadores que não divulgaram o seu voto, que não abriram o seu voto contra o Dino, no final, se o Dino passar para o Supremo, o brasileiro vai fazer conta e essa conta vai chegar para os senadores. Pois é, Augusto, muita gente aqui no chat lembrando que dia 13 será a sabatina tanto de Flávio Dino quanto de Paulo Gonet para a PGR, pessoal fazendo pressão aí para os senadores, né? Olha, Paula, nessa série de encontros aí que eu gravei para falar sobre a República, eu não gosto de chamar de curso, eu constatei que uma das características do Brasil é a ausência de multidões nos momentos decisivos. No Império não ocorria. A República foi proclamada sem povo. É aquela frase de um dos jornalistas, Aristides Lobo, um dos ativistas aí, republicanos, ele escreveu a jornalista, se o povo assistiu aquilo tudo bestializado, como se visse uma parada militar. Não acontecia. A primeira eleição realmente livre do Brasil foi de 1945.
as outras foram marcadas pela fraude ou canceladas. Então o brasileiro descobriu a multidão muito recentemente. Campanha das diretas, houve uma mobilização muito grande. Campanha das diretas já, e depois a própria campanha do Tancredo Neves foi transformada na campanha de um candidato em eleições diretas, porque havia comícios, inclusive. E a eleição foi feita no colégio eleitoral. Pois bem, depois o povo, o que o PT reúne é uma seita cada vez menor. O povo foi sumindo. Depois de 2013, você tem uma presença, que é o que o Piotr falou, muito animadora e crescente. O povo brasileiro mostrou a força política que tem no impeachment da Dilma. Se não houvesse povo na rua, ela não teria sido afastada. Mostrou que o povo consegue aprovar até a reforma da Previdência, que é apontada como a mais antipática das reformas. Aqui o Brasil se tornou o primeiro país onde houve manifestações a favor da reforma da Previdência. Então o povo faz sim o seu destino. Agora, o povo tem de entender que a manifestação não é uma coisa que acontece vez ou outra. É um instrumento a ser usado com mais frequência, sempre que necessário. O brasileiro não quer o Dino no STF, que se transformou no partido político, mostre nas ruas. O tamanho da manifestação, tudo começa numa proporção menor do que você idealiza, claro. Mas só é crescente, E quando os deputados, ministros, a gente do Executivo entender que o povo aprendeu que manifestação de rua é um instrumento de poder, o Brasil muda. Porque o Brasil tem de se manifestar sobre tudo o que acha necessário e ninguém tem o direito de impedir. E ninguém pode censurar e não há STF no mundo que vai conseguir isso aí.